Descubra como esses 7 segredos de Provérbios 11 podem mudar sua vida agora. Há capítulos da Bíblia que soam como conselhos práticos, mas existem outros que se erguem como verdadeiros mapas para a vida. Provérbios 11 é um desses capítulos. Nele, Salomão não escreve apenas frases soltas ou pensamentos bonitos. Ele entrega segredos que se tornam chaves capazes de mudar destinos. São princípios que atravessam séculos e ainda hoje falam diretamente ao coração humano, porque tocam em áreas universais: justiça, orgulho, generosidade, integridade, prudência, legado, misericórdia. E aqui está o ponto mais intrigante. Esse capítulo guarda 7 segredos poderosos. Cada um deles revela um caminho que pode transformar a forma como você lida com seu trabalho, seus relacionamentos, suas decisões e até mesmo a maneira como enxerga o futuro. Eles não são fórmulas mágicas, mas verdades espirituais profundas, testadas e comprovadas na experiência humana. São sementes que, quando aplicadas, produzem frutos duradouros. Mas há algo que precisa ser dito desde o início. O último desses segredos é o mais impactante de todos. Ele não apenas fala sobre viver bem ou evitar erros, ele toca o coração do próprio Deus e revela o que mais se aproxima do seu caráter. Esse segredo final não está na superfície. Ele está no clímax do capítulo, guardado como uma revelação que transforma não apenas circunstâncias, mas o próprio destino de quem o abraça. É o tipo de verdade que pode mudar a forma como você vê a si mesmo e aos outros, e que revela por que a sabedoria de Salomão continua tão viva até hoje. Imagine por um instante que você está diante de um banquete e cada prato servido é um desses segredos. O primeiro já surpreende. O segundo acrescenta ainda mais sabor. O terceiro expande sua visão, e assim sucessivamente. Mas o último, aquele guardado para o fim, é o prato principal, o que explica todo o resto, o que dá sentido ao banquete inteiro. Esse é o segredo que mais profundamente reflete quem Deus é e o que Ele deseja para a sua vida. É por isso que Provérbios 11 não pode ser lido como uma lista de frases isoladas. Ele precisa ser experimentado como uma caminhada, um passo após o outro, cada versículo revelando contrastes entre justo e perverso, humilde e orgulhoso, íntegro e corrupto, generoso e egoísta. A cada contraste, a cada sentença, Salomão nos aproxima mais de uma revelação central. A vida não é feita de acasos, mas de escolhas, e essas escolhas determinam não apenas o que vivemos hoje, mas o que herdaremos amanhã. Ao longo deste capítulo, descobriremos juntos os 7 segredos que Salomão deixou registrados. Segredos que não se desgastam com o tempo, porque foram escritos não apenas com tinta, mas com o sopro da sabedoria de Deus. Eles revelam o caminho da verdadeira prosperidade, aquela que não se mede apenas em bens materiais, mas em paz, segurança, propósito e vida plena. E enquanto caminhamos por cada segredo, tenha em mente que o 7º é o ápice. Ele é guardado para o final, porque carrega a essência do que significa viver em sintonia com o Criador. Se os 6 primeiros já são capazes de transformar sua forma de viver, o último tem poder para transformar quem você é. Segredo 1. A balança justa, como fundamento da vida. Logo no início de Provérbios 11, Salomão revela uma verdade que parece simples, mas que na prática se torna um dos pilares mais profundos da vida. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Essa sentença não fala apenas de medidas no comércio da antiguidade. Ela descreve a essência da justiça e da integridade. A balança era o instrumento usado nas trocas, e manipular seu peso era enganar o próximo para obter vantagem. O que Salomão nos mostra é que Deus não se agrada de quem constrói ganho sobre o engano, porque o engano corrói o alicerce da confiança e destrói a própria sociedade. O peso justo, ao contrário, é símbolo de transparência e retidão, e quando praticado, gera estabilidade, confiança e paz. Esse segredo se aplica muito além do comércio. Ele alcança relacionamentos, decisões e até mesmo
a forma como avaliamos a nós mesmos. Quantas vezes usamos balanças desonestas em nossas escolhas, justificando erros, distorcendo a verdade ou buscando vantagens rápidas? O alerta de Salomão é claro: qualquer vida edificada sobre engano é uma construção instável, pronta para ruir. A balança justa, porém, representa viver com integridade, ainda que isso pareça custar mais no início. É ela que cria raízes profundas, que torna a vida sólida e capaz de resistir a tempestades. Esse segredo nos mostra que a bênção de Deus não se manifesta sobre atalhos, mas sobre quem escolhe a honestidade como estilo de vida. E é exatamente a partir desse fundamento que os outros segredos se erguem. Porque sem justiça e integridade, tudo o que se conquista perde valor. O próximo segredo de Salomão mostra que, se a balança justa sustenta a vida, a humildade abre o caminho para a honra. Segredo 2. A humildade que atrai honra. Salomão segue revelando outro princípio eterno. Quando vem a soberba, então vem a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Aqui está o segundo segredo de Provérbios 11. A verdadeira honra nunca nasce do orgulho, mas da humildade. O orgulhoso acredita que pode se sustentar sozinho, que suas conquistas são fruto apenas de sua própria força. Esse sentimento o faz caminhar de forma cega, incapaz de ouvir conselhos e, inevitavelmente, o leva à queda. O orgulho não apenas destrói relacionamentos, mas expõe a fragilidade humana, porque ninguém pode carregar sozinho o peso da vida. A humildade, por outro lado, não é fraqueza, é força silenciosa, é reconhecer limites, valorizar conselhos e manter o coração aberto para aprender. É justamente por isso que Salomão afirma que a sabedoria está com os humildes. Somente quem reconhece que não sabe tudo pode crescer em entendimento. Esse segredo toca em uma das maiores ilusões humanas, a de que ser exaltado é resultado de autopromoção. Na verdade, quanto mais alguém busca engrandecer a si mesmo, mais rapidamente se torna motivo de desonra. Mas aquele que se humilha, que serve, que não busca glória própria, encontra no tempo certo a verdadeira honra, a que vem de Deus e não pode ser removida. A humildade é, portanto, um caminho de proteção. Enquanto o orgulho abre portas para a ruína, a humildade abre caminhos para oportunidades, relacionamentos restaurados e bênçãos duradouras. Esse é o segundo segredo de Provérbios 11. Viver com humildade é garantir que a sabedoria esteja sempre presente. E é essa sabedoria que conduz ao terceiro segredo, porque não basta ter humildade diante de Deus e dos homens, é preciso também viver com integridade, para que a própria vida se torne uma bússola. Segredo 3. A integridade que guia e protege. Salomão afirma: a integridade dos retos os guia, mas a perversidade dos infiéis os destrói. Aqui está o terceiro segredo de Provérbios 11. A integridade é como uma bússola interna, uma direção silenciosa que mantém o coração no caminho certo, mesmo quando tudo ao redor parece confuso. A integridade não se limita ao que fazemos quando todos estão olhando. Ela é, sobretudo, a coerência do que fazemos quando ninguém vê. O reto não precisa viver em constante explicação ou defesa, porque sua própria vida fala por ele. A integridade cria confiança, atrai respeito e estabelece fundamentos sólidos. Já a perversidade funciona como areia movediça. Quanto mais alguém tenta sustentar sua vida em mentiras ou injustiças, mais rápido afunda. O infiel pode até prosperar por um tempo, mas sua falta de integridade o conduz inevitavelmente à ruína. A destruição não vem apenas de fora. Ela nasce de dentro, da ausência de alicerces firmes. Esse segredo nos lembra que o mundo pode oferecer atalhos e ganhos fáceis, mas só a integridade preserva a vida a longo prazo. O íntegro pode enfrentar dificuldades, mas sua consciência tranquila e sua coerência com a verdade o mantém de pé. Sua vida se torna exemplo e seu caminho seguro. Por isso, Salomão coloca a integridade como guia. Quem anda nesse caminho nunca está perdido, porque sua bússola não aponta para a conveniência, mas para a verdade.
Esse é o terceiro segredo: deixar que a integridade seja o norte de cada decisão. E daqui surge o próximo contraste poderoso. Enquanto a integridade guia, a riqueza sem justiça não pode salvar. O quarto segredo mostra que prosperidade material, sem Deus, é vazia, mas a justiça liberta e traz vida. Segredo 4. A riqueza, que não salva, e a justiça, que liberta. Salomão declara: de nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Este é o quarto segredo de Provérbios 11, e talvez um dos mais confrontadores. Por maior que seja a soma de bens acumulados, eles não têm poder de salvar uma alma. A riqueza pode comprar conforto, status e até influências, mas diante das realidades mais profundas da vida, a morte, o juízo, o vazio da alma, ela se mostra impotente. O que realmente protege e liberta é a justiça. Ela é o escudo invisível que guarda o coração e sustenta os passos. É ela que conduz a vida, que abre portas diante de Deus, que gera paz em meio às tempestades. A justiça aqui não é apenas um conceito legal, mas um estilo de vida. Viver em retidão, escolher o que é certo mesmo quando custa, alinhar decisões com a verdade. Esse segredo desmonta a ilusão de que acumular riquezas é sinônimo de segurança. Quantos não passam a vida inteira atrás de bens, apenas para descobrir em momentos de crise que nada do que juntaram é capaz de trazer paz ou livramento? O justo, porém, mesmo sem riquezas abundantes, encontra refúgio, porque sua confiança está no Senhor. O quarto segredo é um alerta e, ao mesmo tempo, uma promessa. O alerta é que riqueza sem justiça é areia movediça. A promessa é que a justiça, mesmo sem riquezas, é um caminho seguro que conduz à vida. Esse princípio prepara o terreno para o próximo segredo, que fala de algo que parece contraditório aos olhos humanos: a generosidade que não diminui, mas multiplica. Segredo 5. A generosidade que multiplica. Salomão ensina: a alma generosa prosperará, e o que regar será também regado. Aqui está o quinto segredo de Provérbios 11. A verdadeira prosperidade não está em acumular mais, mas em repartir com sabedoria. Esse princípio parece desafiar a lógica humana, que muitas vezes associa riqueza à retenção. Mas o texto mostra que a lei espiritual é oposta. Quem dá, recebe. Quem reparte, multiplica. A generosidade não é perda, é investimento. Cada ato de partilha gera frutos invisíveis que, no tempo certo, retornam em forma de paz, alegria, relacionamentos restaurados e até mesmo provisão material inesperada. É como uma semente lançada no solo. Aos olhos de quem não entende, parece desaparecer, mas ao coração de quem confia, sabe-se que logo brotará em colheita abundante. O avarento, em contraste, acredita estar se fortalecendo ao reter, mas na verdade se esvazia. Retém mais do que deveria, sufoca a vida ao redor e termina sufocando a si mesmo. A própria Escritura alerta: quem retém mais do que é justo, empobrece. O egoísmo gera isolamento, e o isolamento leva à escassez. Esse segredo nos lembra que a bênção de Deus não caminha pela matemática comum. Ele multiplica o que é compartilhado e seca o que é guardado por medo ou egoísmo. A alma generosa é regada pelo próprio Deus, porque ele se agrada de quem semeia vida na vida de outros. E é justamente a partir desse princípio que Salomão nos leva ao próximo segredo: se a generosidade multiplica, a prudência preserva. O sexto segredo mostra que há momentos em que o maior ato de sabedoria não está em falar, mas em silenciar. Segredo 6. A prudência que evita quedas. Salomão ensina que o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios se arruína. Este é o sexto segredo de Provérbios 11, a prudência. Há momentos em que a maior vitória não está em falar mais alto, mas em saber calar na hora certa. Palavras impensadas podem acender guerras, destruir relacionamentos, gerar feridas que duram anos. O silêncio, quando guiado pela sabedoria, preserva a vida. A prudência não é covardia, mas domínio próprio.
É compreender que nem toda verdade precisa ser dita em todo momento, que nem toda provocação merece resposta, que nem toda discussão vale a pena. O prudente mede suas palavras como quem mede joias preciosas. Não as desperdiça, não as negocia de qualquer forma. Já o insensato se apressa em falar. Ele espalha segredos, multiplica fofocas, provoca contendas. Sua língua é como fogo que consome amizades e corrói alianças. E no fim, colhe destruição. O contraste é claro. A boca do justo é fonte de vida, mas a do tolo é armadilha para si mesmo. Esse segredo nos mostra que muitas quedas poderiam ser evitadas se houvesse prudência no falar. Quem sabe se calar na hora certa e falar no tempo certo encontra paz, preserva relacionamentos e abre espaço para a bênção de Deus agir. E é nesse ponto que o capítulo faz a transição para lições ainda mais amplas, porque não é apenas a vida individual que é impactada pela sabedoria ou pela tolice, mas também toda a comunidade. O próximo segredo mostra como o justo pode se tornar um pilar que sustenta até mesmo uma cidade. O justo como pilar da cidade. Provérbios 11 revela que, pela bênção dos justos, se exalta a cidade, mas pela boca dos perversos é derrubada. Aqui, Salomão amplia o alcance da sabedoria. Ela não afeta apenas a vida individual, mas a coletividade inteira. O justo não vive isolado. Sua integridade, suas escolhas e sua forma de agir reverberam para além de si mesmo, tornando-se um alicerce para a sociedade. Quando o justo vive em retidão, sua vida se transforma em testemunho. Ele influencia com seu exemplo, promove paz, gera confiança. Sua presença é como uma coluna que sustenta, uma muralha que protege, uma lâmpada que ilumina caminhos. Ele pode não perceber, mas sua fidelidade abre portas e fortalece estruturas invisíveis que mantêm uma cidade de pé. Já o perverso tem um efeito contrário. Suas palavras não apenas corrompem a si mesmo, mas espalham veneno que enfraquece alianças, gera desconfiança e destrói a unidade. O texto é claro. A boca do perverso derruba a cidade. Esse contraste nos mostra que uma comunidade pode prosperar ou ruir de acordo com a voz que escolhe seguir, a voz da justiça ou a voz da perversidade. Esse ensinamento revela um princípio profundo. Não existe neutralidade. Todos nós, com nossas escolhas, fortalecemos ou enfraquecemos o ambiente ao nosso redor. Cada ato de justiça se torna tijolo na edificação coletiva, e cada ato de perversidade é uma rachadura na estrutura. O justo, mesmo sem perceber, se torna pilar, enquanto o perverso, mesmo sem intenção clara, se torna agente de destruição. Esse é o poder de uma vida reta. Ela sustenta não apenas a si mesma, mas gera estabilidade onde está plantada. E é justamente nesse contexto que Salomão nos leva a outro contraste decisivo: o orgulho que derruba até aquilo que parecia inabalável. O orgulho que derruba reinos. Salomão declara: onde há soberba, aí haverá desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Essa verdade é repetida em diferentes formas ao longo das Escrituras, porque o orgulho é um dos pecados mais sutis e, ao mesmo tempo, mais destrutivos. Ele não apenas fere a alma individual, mas tem poder para derrubar famílias, comunidades e até reinos inteiros. O orgulho é enganador porque, à primeira vista, pode se parecer com confiança. Mas enquanto a confiança nasce da segurança em Deus, o orgulho nasce da ilusão de autossuficiência. Ele faz com que o homem confie apenas em si mesmo, rejeite conselhos, despreze correções e se coloque no centro de tudo. Esse caminho inevitavelmente leva à ruína, porque ninguém é capaz de sustentar sozinho o peso da vida. A história humana confirma essa lição de Salomão. Cidades poderosas ruíram porque confiaram em sua própria força. Reis perderam tronos porque se exaltaram acima de todos. O orgulho sempre constrói torres altas, mas sobre alicerces frágeis que cedo ou tarde desmoronam. Em contraste, o humilde não busca glória própria, mas se coloca em posição de aprender. Ele reconhece sua dependência de Deus e por isso cresce em sabedoria.
A honra o encontra, não porque ele a procura, mas porque sua vida se torna reflexo de algo maior do que ele mesmo. Esse segredo nos lembra que a verdadeira grandeza não está em se exaltar, mas em permanecer em humildade. O orgulho pode até levantar palácios, mas a humildade edifica casas firmes. Logo após nos mostrar o perigo do orgulho, Salomão apresenta um contraste que traz alívio e esperança. A alegria que nasce da vitória da justiça. A alegria que brota da justiça. Salomão afirma: o triunfo dos justos é alegria, mas a esperança dos ímpios perecerá. Aqui vemos outro contraste profundo. A vitória do justo não se limita a ele mesmo. Ela se espalha, gera contentamento, fortalece a comunidade. Quando a justiça prevalece, a cidade respira alívio. Os lares encontram paz e a vida floresce. É como se a retidão tivesse o poder de encher o ar com esperança. A alegria que nasce da justiça não é apenas um sentimento momentâneo, mas um estado de alma. Ela não depende de circunstâncias passageiras, porque está enraizada no favor de Deus. Quando alguém age com retidão, mesmo em meio a dificuldades, encontra alegria em saber que sua vida está alinhada com a vontade divina. Essa alegria é estável, firme e duradoura. Já a esperança do ímpio se mostra frágil. Ele pode até nutrir expectativas, mas suas raízes estão plantadas em solo arenoso. Tudo o que parece promissor se desfaz diante do tempo, porque não existe fundamento verdadeiro. Sua alegria é como uma chama curta que se apaga antes de aquecer. Esse contraste nos ensina que a vitória da justiça tem efeito coletivo, enquanto a ilusão do ímpio gera vazio. O triunfo do justo não é apenas sua conquista pessoal, mas um presente que se estende ao redor, espalhando esperança. E é justamente nesse ponto que Salomão eleva a reflexão. Se a vitória do justo traz alegria coletiva, o legado de sua vida permanece mesmo depois de sua morte. O próximo ensinamento mostra que o justo deixa uma herança que ultrapassa gerações. A herança, que permanece além da vida. Provérbios 11 ensina que o homem de bem deixa a herança aos filhos de seus filhos. Essa afirmação revela que a justiça não se limita ao presente, mas se prolonga como um rio que segue seu curso muito além da vida de quem o iniciou. O justo planta sementes que atravessam gerações, porque sua vida se torna legado. Essa herança não se restringe a bens materiais. O dinheiro pode ser perdido, corroído pelo tempo ou diluído nas mãos de herdeiros insensatos. Mas a herança que Salomão descreve vai além disso. É uma marca deixada no caráter, nos valores e na fé transmitida. Filhos e netos herdam muito mais do que posses. Herdam exemplos e histórias de retidão, caminhos de sabedoria já trilhados. Enquanto o ímpio pode até acumular grandes riquezas, sua memória se apaga rapidamente e muitas vezes sua herança se transforma em disputas e destruição. O justo, mesmo que não deixe fortunas, deixa princípios que se tornam tesouros vivos. Essa é a riqueza que não perece, que não se perde, que não pode ser roubada. Esse segredo é poderoso porque muda nossa visão sobre o que significa sucesso. Não se trata apenas do que conquistamos em vida, mas do que permanece depois que partimos. O justo escreve uma história que continua sendo lida por aqueles que vêm depois, e essa história se torna guia e proteção para seus descendentes. É nesse mesmo fluxo que Salomão nos conduz ao próximo princípio. Se cada vida gera legado, cada escolha é uma semente. O que plantamos hoje se transformará no futuro que colheremos amanhã. A semente que determina o futuro. Salomão ensina em Provérbios 11 que quem semeia justiça terá galardão seguro. Aqui está a revelação de um princípio que não falha. Cada escolha é uma semente, e cada semente, mais cedo ou mais tarde, trará seu fruto. Esse é o 12º ensinamento do capítulo, e ele nos lembra que não existe neutralidade na vida. Tudo o que fazemos, falamos ou deixamos de fazer está lançando sementes no solo do tempo. Aquele que planta justiça colhe fidelidade, paz e favor. Suas escolhas se alinham com o caráter de Deus,
e por isso o futuro se abre diante dele com firmeza e segurança. Ele pode até enfrentar lutas, mas a colheita certa virá, porque as sementes que lançou não se perdem. O solo da vida pode ser exigente, mas é justo. Sempre devolve na proporção do que foi semeado. O ímpio, por outro lado, semeia engano, egoísmo, maldade. Sua colheita pode até parecer promissora no início, mas o fruto é amargo, porque foi gerado em solo corrompido. Ele planta vento e colhe tormenta. Pode até rir no começo, mas no fim se vê preso às consequências de suas próprias escolhas. Esse segredo é um chamado à consciência. O futuro não é acaso, é resultado. Cada ato de hoje está moldando o amanhã. Quem deseja uma colheita diferente precisa começar agora a lançar sementes diferentes. Essa é a certeza que Salomão nos entrega. Justiça gera vida, perversidade, destruição. E é justamente nesse ponto que ele guarda o ensinamento mais impactante de todo o capítulo. O 13º segredo é a revelação que toca o coração do próprio Deus e transforma não apenas a colheita, mas a essência da vida, a misericórdia que gera vida. Segredo 7. A misericórdia que gera vida. Entre todos os contrastes e lições de Provérbios 11, este é o mais impactante. O homem misericordioso faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua carne. Aqui está o 7º segredo, guardado para o clímax, porque ele não trata apenas de ações externas, mas da essência de quem somos. A misericórdia não é fraqueza, é força, não é perda, é ganho, não é peso, é alívio. Quando alguém age com misericórdia, não está apenas beneficiando o outro, mas cuidando de si mesmo. A alma se torna mais leve, o coração encontra paz, a vida se enche de propósito. A misericórdia é como uma fonte que irriga não só quem a recebe, mas também quem a oferece. Ela traz cura interior, porque nos conecta diretamente ao caráter de Deus, que é rico em compaixão e tardio em irar-se. Já a crueldade faz o oposto. O cruel pode acreditar que está demonstrando poder ou firmeza, mas na verdade está ferindo a si mesmo. Sua alma se enche de amargura, seu coração endurece e sua vida se torna pesada. A ausência de misericórdia destrói relacionamentos, corrói a paz e abre espaço para a solidão. Esse segredo é o mais transformador porque toca no centro do propósito da vida, refletir o caráter do Criador. Justiça, humildade, integridade, generosidade e prudência são fundamentais, mas a misericórdia é o que sela tudo, porque é nela que se manifesta o amor que gera vida. Ser misericordioso é escolher viver como Deus vive, e isso muda não apenas circunstâncias, mas destinos. É por isso que Salomão guarda essa revelação para o final. A misericórdia é o segredo que mais profundamente revela a diferença entre viver para si mesmo ou viver segundo o coração de Deus. Quem escolhe a misericórdia encontra vida, mas quem escolhe a crueldade fere a si mesmo. E depois de expor esse segredo supremo, o capítulo se encaminha para sua conclusão, lembrando que a recompensa do justo é a vida e a do perverso é a destruição. O convite final de Salomão. Provérbios 11 termina com uma verdade incontornável. A recompensa do justo é a vida, mas o perverso recebe por salário a sua própria destruição. Depois de percorrer contrastes e revelar segredos que moldam caráter e destino, Salomão deixa claro que não existem caminhos neutros. A vida é feita de escolhas, e cada escolha traz sua consequência. Os 7 segredos revelados neste capítulo, justiça, humildade, integridade, confiança em Deus acima da riqueza, generosidade, prudência e, por fim, a misericórdia, formam um mapa que aponta para o favor de Deus e para uma vida plena. Eles não são apenas conselhos práticos, mas convites divinos para experimentar a verdadeira prosperidade, aquela que não se mede apenas pelo que se possui, mas pelo que permanece. O perverso pode até acumular ganhos, mas sua colheita será amarga. O justo pode enfrentar dificuldades, mas sua recompensa é certa, porque está debaixo da bênção do Senhor.
A diferença entre os dois caminhos não está no acaso, mas nas escolhas diárias que revelam a quem cada um está servindo. E aqui está o chamado final. Viver segundo esses segredos não é apenas melhorar a vida terrena, é alinhar-se com o coração de Deus. A justiça protege, a integridade guia, a humildade exalta, a generosidade multiplica, a prudência preserva e a misericórdia gera vida. Juntas, essas virtudes formam uma herança que atravessa gerações e prepara o ser humano não só para esta vida, mas para a eternidade. O convite de Salomão é decisivo. Escolher o caminho da sabedoria é escolher a vida. Rejeitá-lo é caminhar rumo à morte. A chave está diante de nós. A decisão é pessoal, intransferível e urgente. Provérbios 11 nos revelou segredos capazes de transformar não apenas circunstâncias, mas destinos inteiros. Cada um deles aponta para uma vida de justiça, propósito e favor divino. Mas o último, a misericórdia, é o que mais profundamente reflete o coração de Deus e abre caminho para a verdadeira vida. Se esses segredos já iluminaram sua visão hoje, saiba que ainda há muito mais adiante. Cada capítulo dos Provérbios guarda novas chaves, novos contrastes e convites que podem mudar a forma como você caminha daqui em diante. Por isso, não deixe de acompanhar os próximos episódios desta série. O que Salomão revela a seguir é tão poderoso quanto o que ouvimos aqui. E pode ser exatamente a resposta que você precisa para os desafios do seu tempo. Até o próximo vídeo.